Secante de cobalto. Você sabe para que serve, qual é a quantidade que se usa e como aplicar na sua pintura? Se você tem essas dúvidas, então assista esse vídeo até o final. Meu nome é Violim e seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva e também compartilhe com os seus amigos. O secante de cobalto é um secativo, é um aditivo que se adiciona na tinta a óleo. E ele serve para acelerar o processo de secagem da tinta a óleo. O óleo de linhaça seca por um processo de oxidação pelo oxigênio, pela presença do ar. O secante de cobalto misturado na tinta ajuda nesse processo de secagem. Ele acelera essa oxidação, ou seja, essa secagem. E se esse processo de secagem for muito acelerado, pode causar fissuras, rachaduras na película de tinta. Então, não se deve usar secante de cobalto em excesso. E eu já vou te passar uma medida segura para você aplicar na sua pintura. A tinta a óleo naturalmente demora dias ou até mais de uma semana para secar, dependendo da espessura da película de tinta e também da quantidade de óleo de linhaça adicionada na mistura. E também depende do tipo de óleo de linhaça que você utiliza. Os óleos de linhaça mais utilizados na pintura são o óleo de linhaça refinado e o óleo de linhaça polimerizado. O óleo de linhaça refinado é o óleo mais comum que você vai encontrar nas lojas de materiais artísticos. O óleo de linhaça polimerizado é mais espesso, algumas marcas são mais escuras também. Ele tem a consistência de mel, se você observar ele vai te lembrar mel. O óleo polimerizado é o óleo refinado que passa por um processo de cozimento a vácuo, a uma temperatura de mais ou menos 280 graus, numa espécie de caldeira dentro do vácuo, sem oxigênio. É um processo bem industrial. Eu não sei muito bem como que funciona esse processo. Esse óleo, apesar de ter uma aparência mais escura, mais amarela, é um óleo que vai amarelar menos com o tempo. O óleo polimerizado pode ser usado nos mediums de pintura, em especial nos mediums de velaturas, para dar mais corpo e também elasticidade à película de tinta. A característica principal desse óleo é que a pintura fica mais lisa, sem muitas marcas de pincel. A tinta fica mais viscosa e permite um assentamento da película de tinta. Ela fica mais pesada, densa. E como esse óleo é mais espesso, mais grosso, ele pode ser diluído com uma quantidade maior de solvente do que o óleo refinado comum. É um óleo que eu gosto bastante. O único problema dele é que ele demora bastante tempo para secar. O secante de cobalto pode ser adicionado em qualquer desses óleos. E uma medida segura para você utilizar é de 5 a 7% do volume total do óleo. O secante de cobalto pode ser adicionado no seu medium de pintura, porém, o cálculo que você deve fazer é somente em relação ao volume total do óleo de linhaça e não do volume total do seu medium. Por exemplo, se você for preparar um medium de 10 ml de óleo e 10 ml de solvente, serão num total de 20 ml de medium preparado. Então, o cálculo deve ser feito em relação aos 10 ml de óleo. Você não deve contar o volume do solvente, porque o solvente vai evaporar depois que você aplicar a tinta na tela, e vai ficar só o óleo. Eu tenho uma medida feita em número de gotas de secante de cobalto para 10 ml de óleo de linhaça. Eu fiz essa medição com uma seringa como essa de 10 ml. Então, eu coloquei 10 ml de óleo de linhaça, despejei no meu reservatório e depois eu peguei essa mesma seringa e calculei 5% de secante, adicionando gota a gota aqui de secante até chegar a 0,5 ml, ou seja, meio ml, que dá um total de 5%. Então, o total para conseguir 5%, foi contado 10 gotas de secante. Se fosse 7%, daria 15 gotas de secante de cobalto. Então,
a cada 10 ml de óleo de linhaça, você deve usar de 10 a 15 gotas de secante de cobalto. Então, essa medida é uma medida que vai ajudar bastante, né? Vai acelerar bastante o seu processo de secagem e vai garantir que sua pintura não fique danificada pelo excesso de secante. Essa pintura foi feita com secante de cobalto. Eu usei uma concentração de 5%. Eu fiz essa pintura em 3 etapas e a cada etapa dessas eu esperei secar para aplicar outra camada por cima. Normalmente, sem usar secante, com o mídio que eu uso para fazer a primeira camada de pintura, demora de 3 a 4 dias para secar ao toque. Com o uso do secante de cobalto, junto com o medium, a primeira camada secou em menos de 2 dias. Se fosse 7%, eu não fiz esse teste, mas com 7% provavelmente demoraria um dia para secar ao toque. Então acelerou bastante esse processo de secagem. Em se tratando de secante de cobalto, nós devemos tomar 2 cuidados. O primeiro cuidado é então com a quantidade de secante de cobalto utilizado. E o segundo cuidado é com a sua toxicidade. Ele é um produto tóxico, então nós devemos usar com cautela, de preferência em ambiente aberto. Se você não pinta, não tem um lugar aberto, como eu não tenho aqui, eu trabalho num ambiente fechado, então a sugestão é usar pintar do lado de uma janela e deixar essa janela aberta para poder circular um pouco mais o ar dentro do ambiente. Bom, e agora eu te convido a assistir a demonstração desta pintura aqui. Bom, eu vou começar então aplicando uma camada de medium, um medium com secante. Então eu vou usar um pincel de cerdas um pouco maior para fazer essa aplicação. Eu vou usar um pincel maior para espalhar mais facilmente todo esse medium, Como a superfície é maior, eu uso um pincel maior também.
Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!